Boa tarde a todas e todos. Hoje nós estamos fazendo mais um seminário do Escritório de Evidências. Esse é o 34º seminário, que começamos em março. Agora estamos online já faz tempo, desde a pandemia. E para quem não conhece o Escritório de Evidências, ela é uma área recém-criada na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem como objetivo aproximar a gestão pública da pesquisa científica em educação, da avaliação de políticas educacionais e assim por diante. A intenção é que cada vez mais a gestão educacional utilize os resultados, os subsídios desses estudos e pesquisas para melhorar a política pública educacional. Então, os seminários são um espaço de debate com pesquisadoras e pesquisadoras do Brasil, alguns estão inclusive no exterior, que trazem os resultados da sua pesquisa para a nossa rede conhecer, discutir, refletir sobre as suas práticas. É um espaço livre, como todo espaço de debate científico deve ser, o que não significa, então, que as opiniões dos pesquisadores e pesquisadoras sejam os mesmos da Secretaria da Educação, mas é um espaço de comentário livre que só tem a ganhar com isso a administração pública. Então, a gente faz 1 hora, mais ou menos, da fala da apresentadora de hoje, que é a Priscila Bacalhau, e depois meia hora de debate. Então, agora a Simone, que é a produtora de hoje, vai colocar na tela o link para a interação. É um formulário Google em que vocês colocam as suas perguntas, por favor. Anotem, por gentileza, porque esse link não aparece ao longo da apresentação. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho de quem é a Priscila Bacalhau e do que ela vai falar hoje com a gente. Antes de mais, muito obrigada, Priscila, de ter aceito o nosso convite, que na verdade partiu do Vinícius, que é um integrante da equipe. Então, a Priscila, ela é doutora e mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, e foi pesquisadora visitante da Escola de Educação da Universidade de Stanford. Ela atua como consultora para a equipe de educação do Banco Mundial e presta assistência técnica em avaliação de impacto para a Fundação Getúlio Vargas, que a gente chama, é a FGV Clear. É uma iniciativa da FGV, e ela faz essa assistência para o Brasil e para a África lusófona. Priscila também tem experiência como consultora para diversas instituições do terceiro setor, tendo trabalhado como especialista em pesquisa no INSPER e também analista de projetos socioeducacionais do Instituto Unibanco. A Priscila vai falar sobre gestão escolar, que foi tema de outros seminários. Ela vai fazer um apanhado da literatura, do que os estudos nacionais e internacionais têm descoberto de evidências sobre a gestão escolar e como a gestão escolar afeta o desempenho acadêmico dos alunos. Então, ela vai discutir essas evidências, ela traz muitas referências, e, antes de mais, é importante dizer que o PowerPoint dela vai estar disponível depois para todos que precisarem, que quiserem. Priscila, é com você. Muito obrigada, Maria Elisa. Se por acaso vocês não estiverem me ouvindo ou tiver algo de errado, me avisem. Mas acho que agora está funcionando. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui no Escritório de Evidências, uma iniciativa tão importante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre a gente conhecer melhor as evidências e ter uma comunicação melhor, né, entre a produção científica, a produção de evidências e a gestão pública. Então, é um pouco isso que eu tento fazer na minha carreira. Vou me apresentar um pouquinho rapidamente e para poder passar, antes de passar para a apresentação. Bom, eu sou a Priscila, Maria Elisa já fez uma introdução aí, meu nome é Priscila Bacalhau, minha formação é toda em economia, minha graduação, mestrado e doutorado em economia,
Eu gosto de falar isso logo de cara, porque eu trabalho com educação, já tenho muitos anos, toda a minha carreira, e eu sei que eu vejo muito isso de economistas trabalhando com educação, e nós estamos falando com pedagogos, com educadores, com pessoas que trabalham com educação a vida inteira. Então, eu acho que às vezes acontece um problema de comunicação aí, né? O que a economia tem a ver com a educação e como que economistas podem contribuir com a educação. E é isso que eu tento descobrir no meu trabalho, é isso que eu tento contribuir com o que eu faço para gerar evidências e para melhorar a educação pública, né? Isso que a gente quer, todos queremos no fim do dia. Mas apesar da minha formação ser toda em economia, eu já trabalho em educação desde a época do mestrado, quando eu fui trabalhar no Instituto Unibanco, que trabalha com ensino médio, juventude, então apoiando a avaliação dos programas do Instituto Unibanco desde então. Depois disso, eu fui para o INSPA e trabalho como consultora também para instituições de terceiro setor, organismos multilaterais, e sempre tentando apoiar a educação e melhorar a educação do nosso país de alguma forma, né, através da avaliação, para podermos entender o que a gente aprende com outras experiências, para poder estar sempre evoluindo na formulação, na implementação de políticas públicas. Hoje eu vou falar eu trouxe algumas evidências sobre gestão escolar. Então, eu sei que vocês são especialistas no assunto, em gestão escolar, e também já ocorreram vários seminários aqui, mesmo aqui nos seminários do Escritório de Evidências, sobre gestão escolar. Então, e eu acho que algumas das evidências que eu vou trazer aqui hoje, até vocês já devem conhecer, ou até já ouviram das próprias pessoas que produziram, né? Já passaram por aqui, vocês vão reconhecer algumas evidências, eu acredito. Mas eu tentei formatar isso de uma forma, né, que fizesse sentido, né, para a gente poder agregar todas evidências diferentes que existem de uma maneira lógica, né, para podermos entender e saber onde mais que está faltando, o que mais cientistas, pesquisadores deveriam focar para poder responder perguntas que gestores públicos têm sobre educação e nesse tema específico de gestão escolar. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui hoje, como eu comentei, já é essa pergunta mais bem genérica de o que sabemos sobre gestão escolar. Como gestão escolar pode ser importante, relevante para afetar a qualidade da educação em um contexto de escolas públicas, tá? E eu vou trazer evidências, tanto evidências nacionais como internacionais. Como muitos outros assuntos, em geral, às vezes, as evidências internacionais elas vão ser mais um tempo maior, né, de produção. E aqui no Brasil, vamos aprendendo sobre isso, e é assim que acontece com a gestão escolar, né? Nós aprendemos muita coisa com evidências internacionais, mas temos algumas experiências bastante inovadoras aqui no Brasil, e eu vou trazer isso aqui também para vocês hoje, para discutirmos. Então, eu queria começar, na verdade, trazendo essa reflexão. Eu peguei emprestado aqui de um livro do Instituto Unibanco, que foi lançado em 2017, que é um livro muito bonito, com várias fotos de escolas públicas pelo Brasil, e alguns depoimentos de diretores escolares, né? Eu peguei essa citação de lá também, que diz: o gestor é um maestro, a música não pode desafinar. Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão, porque eu acho que essa citação, por exemplo, ela sintetiza muita coisa que as evidências científicas nos trazem. Por quê? A gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação, né? Nós temos no gestor escolar essa figura que centraliza muitas das decisões na escola, e se a gente pensar em gestão de rede, né, gestão educacional, não apenas no diretor da escola, mas também na gestão da rede, nas diretorias de ensino, regionais de ensino, tudo isso está interligado
e, como essa citação fala, o gestor, nesse caso, é um maestro, tentando fazer a música acontecer sem desafinar. E os desafios são grandes, né? Então, existe essa visão também, muitas vezes, de que o gestor ele tem que fazer mágica. E é uma visão e é uma realidade, né? Na educação pública, nós sabemos que muitas vezes é uma realidade, que o gestor ele vai precisar fazer mágica para que a música não desafine. E o nosso desafio é justamente mudar isso, né? Nós não queremos que se faça mágica, queremos que se faça gestão. Queremos que os gestores tenham condições suficientes, tenham formação, estejam qualificados para executar o seu trabalho, gerir uma escola, gerir uma rede, mas sem mágica. Nós não temos heróis ou mitos, ou temos experiências muito inspiradoras, mas, na realidade do dia a dia, precisamos de profissionais e não heróis, não é? Para poder contribuir para uma educação de qualidade. E eu queria só fazer mais um comentário antes da gente entrar nas evidências, que ontem foi o dia do diretor escolar. A minha mãe que me contou isso, minha mãe é professora do estado de Pernambuco, e ela disse que eu tinha que falar isso no seminário, parabenizar todas as diretoras e diretores que podem estar nos ouvindo agora ou vão assistir depois, pelo trabalho, que é um trabalho super relevante, importantíssimo, e que não é para ser mágica, é para ser profissionalizado, é preciso haver as condições necessárias para que o trabalho seja feito com qualidade, né? E não fazer o impossível, mas fazer tudo que for possível usando os recursos que estão disponíveis. Bom, eu queria colocar só essas coisas como introdução e agora eu vou entrar nas nossas evidências, tá? Como que eu estruturei várias evidências que eu trouxe aqui? Eu dividi nesses 4 tópicos, tá? Então, o tópico 1 é a relação entre a gestão escolar e a qualidade da educação, o que é que as evidências científicas, o que é que as pesquisas podem nos dizer sobre essa relação entre a gestão escolar e a qualidade da educação. O ponto 2 são as características relevantes da gestão e da liderança escolar, né? Aí tem uma discussão que eu não vou trazer aqui agora, hoje, sobre os conceitos de gestão, de liderança. Vou comentar rapidamente, mas não vai ser o foco da minha apresentação hoje. Mas aqui o que eu gostaria de trazer são características, são aspectos da gestão que as pesquisas em geral apontam que são as mais efetivas para tornar uma escola efetiva, eficiente, no sentido de fazer os alunos, os estudantes aprenderem mais. O terceiro ponto que eu vou abordar é sobre desenvolver e selecionar líderes efetivos. Então, aqui também numa perspectiva de gestora escolar, ou seja, qual que é o papel da formação em gestão escolar e qual que é o papel da seleção de diretores e diretoras na qualidade da educação, no aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. Tá? E, por último, eu gostaria de trazer alguns aspectos referentes à corresponsabilização entre as instâncias de gestão educacional. Então, aqui, gestão educacional de uma forma mais ampla, né? Não apenas no micronível escola, mas quando olhamos para as regionais de ensino, as secretarias de educação, e, em última instância, também no nível nacional. E qual que é o papel de cada um desses, como que cada uma dessas instâncias podem contribuir para melhorar o desempenho dos estudantes e melhorar a rede como um todo, certo? Então, é mais ou menos isso que eu vou trazer. E aqui são alguns comentários gerais. Eu estou trazendo evidências da literatura sobre esses efeitos da gestão escolar no desenvolvimento dos estudantes, e cada um desses aspectos, né, os 4 pontos, mas eu gostaria de ressaltar, de uma forma geral, que ainda não temos tantas evidências robustas sobre relações de causa e efeito, né?
e sobre os mecanismos pelos quais a gestão pode afetar a qualidade da educação. Então, temos muitos estudos observacionais sobre o que é uma gestão efetiva, como que um gestor, uma gestora podem contribuir para a qualidade da educação, o que esperamos dos gestores, quais são as competências esperadas, qual que é o papel de cada instância na gestão educacional. Então, há vários estudos observacionais sobre isso, estudos qualitativos também, entrevistas, eu trago algumas delas aqui hoje, mas ainda temos uma lacuna de estudos sobre que consigam estimar causalidade, né? Existem, obviamente, alguns, mas eu gostaria só de deixar essa provocação de que há espaço para pensarmos mais nisso. E aí também é um papel de pesquisadores como economistas e, obviamente, outras formações também, que podem e devem contribuir para gerar esse tipo de evidência causal, para a gente poder aprender, né, e conseguir ter, de fato, uma utilização dessas evidências na gestão das políticas públicas, tá? A gente conseguir selecionar políticas públicas que sejam mais efetivas e investir nelas. Então, mas eu vou trazer algumas evidências também causais, mas eu acho que era importante trazer essa provocação. Então, começando pelo tópico 1, sobre a relação entre gestão escolar e qualidade da educação. E como que é, né, essa relação? O que a gente pode dizer sobre como que o gestor ele vai afetar a qualidade da educação? Como que eu vou falar aqui no masculino em geral, por questões linguísticas, que a nossa língua generaliza para o masculino, né? Mas peço perdão pela não uniformização, né, e poder incluir todos os gêneros, mas, enfim, só queria pedir desculpa por isso. Mas, voltando, como que o gestor ele pode, de fato, fazer uma diferença para a qualidade da educação? Como que o gestor ele pode fazer com que os estudantes aprendam mais? O gestor da escola, né? E aí a gente pode generalizar também para gestão de rede depois, mas vamos focar aqui em gestão de escola hoje, por enquanto, porque é onde temos mais evidência também, né? Evidências científicas, estudos sobre o papel da gestão escolar. Então, porque essa pergunta ela surge principalmente porque o gestor ele não está necessariamente, em geral, dentro da sala de aula, ensinando os alunos, né? O gestor ele está na sala dele, está cumprindo suas atividades, muitas vezes muito burocráticas, e também não precisamos pensar só no diretor escolar, diretor escolar, mas tem coordenadores pedagógicos, todo o grupo gestor da escola, né? Então, eles não estão diretamente ensinando aos alunos, né? Então, como é que é esse mecanismo? Qual que é o canal de transmissão entre a atuação do gestor, as características do gestor, o perfil dele e o aprendizado e desenvolvimento integral dos estudantes, né? O que a literatura fala sobre isso? Então, muitos estudos apontam, sim, uma relação positiva entre a atuação do gestor escolar e melhores resultados educacionais, tá? Inclusive, ela é apontado, inclusive, como o segundo fator intraescolar mais efetivo para melhorar os resultados educacionais dos estudantes. O primeiro fator é a atuação do professor em sala de aula, porque, afinal, é o professor que está lá com os estudantes todos os dias, ensinando, né? Então, aqui, quando a gente mede resultados educacionais em termos de aprendizado, o professor é o fator intraescolar mais relevante, mais efetivo nessa melhora dos resultados. Mas o gestor, a liderança escolar, ela aparece como segundo fator mais efetivo. Ou seja, isso com evidências tanto de estudos observacionais, mas também com evidência de estudos causais, tá? Esse texto que eu trouxe aqui, ele é uma revisão sistemática de literatura. Então, ele usa várias evidências existentes sobre o tema para poder chegar a essa conclusão de que a liderança é o segundo fator mais relevante. E eles também trazem
nessa revisão que o papel da gestão escolar na melhoria da aprendizagem dos estudantes, ela é ainda mais relevante em contextos mais vulneráveis. Ou seja, são encontrados resultados de maior magnitude, né, quando em escolas que estão em contextos mais vulneráveis. Isso é extremamente relevante, né, quando a gente vai pensar em formulação, implementação de políticas públicas, porque traz uma luz à importância da gestão, né, de quem que está lá liderando a escola e todas as figuras, né, dentro da escola que podem exercer esse papel de liderança. Porque aqui, em geral, é centralizado no diretor, na diretora, mas o papel de liderança também pode ser desempenhado por um professor, uma professora, que assuma um papel de liderança dentro da escola, né, não necessariamente na direção. Então, é preciso pensar sobre isso quando a gente vê que o papel da gestão ela é ainda mais efetiva em contextos mais vulneráveis. Então, se a gente quer melhorar os resultados educacionais de escolas que estão em contextos mais vulneráveis, deveríamos olhar para a gestão escolar e nos preocupar quem está ali liderando a escola, sim, certo? E aí, nesse mesmo sentido, né, mais ou menos analogamente, uma gestão efetiva, ela também pode melhorar tanto o clima escolar quanto diminuir desigualdades educacionais. E existem evidências para o Brasil sobre isso também, né, que são encontradas essa associação entre uma gestão escolar efetiva e diminuição de desigualdades educacionais, tá? Ainda poderíamos ter mais evidências causais sobre isso, seria relevante investir, mas existem evidências de correlação entre que traz esse efeito. E aí nós vamos falar no tópico 2 sobre as características, o que é uma gestão efetiva, então, né? Mas aqui nesse tópico 1, eu só estou querendo trazer estabelecer que existe uma relação. Temos evidências que mostram que uma melhor gestão escolar leva a uma maior qualidade da educação. E isso é ainda mais especial em escolas em contextos mais vulneráveis. E aí a gente entra na pergunta, né? Como que a gestão faz isso? Porque se o gestor não está lá dentro da sala de aula fazendo os alunos aprenderem, como que ele consegue, a gestão, a liderança escolar, consegue afetar os resultados dos estudantes? E aí o que as evidências mostram é que justamente há uma atuação de forma indireta. O gestor, ele atua via outros fatores intraescolares na escola, que estes, sim, afetam diretamente os resultados dos estudantes. Então, por exemplo, desenvolvimento pessoal, tanto dos professores quanto de outros funcionários da escola, mas que vão afetar o resultado da escola, o resultado dos estudantes mais diretamente. Ou seja, o gestor que ele investe seu tempo, né, recursos da escola no desenvolvimento profissional dos professores, por exemplo, ele consegue afetar o resultado dos estudantes, a aprendizagem dos estudantes. Mas essa é via atuação indireta. O clima escolar também, se o gestor ele consegue promover uma melhora no clima escolar, aí temos uma outra literatura que mostra essa relação causal entre melhora do clima escolar e melhor resultado dos estudantes. Então, há essa atuação indireta da gestão escolar, mas extremamente necessária. Na realidade, as evidências apontam que a gestão escolar efetiva, ela é um fator necessário para que ocorra uma melhora da qualidade da educação. Ela não é suficiente, porque, afinal, a gestão ela atua indiretamente via outros fatores intraescolares, mas é sim um fator necessário. Tá? Sem a gestão escolar, na realidade, na revisão sistemática que eu comentei antes, eles mostram que não são encontradas evidências de sistemas ou escolas que melhoraram sistematicamente seus resultados
sem uma gestão escolar efetiva. Por isso que dizemos que a evidência é que a gestão escolar ela é um fator necessário para esse salto na qualidade da educação. Não é suficiente. Se não tivermos professores, um corpo docente bem formado e recursos, e, enfim, todos os outros fatores interescolares e extraescolares também, né? A gente precisa pensar, ainda mais no Brasil, né, com contextos de desigualdade social tão grandes, e esses fatores eles afetam e muito os resultados dos estudantes. Mas, sem uma gestão escolar efetiva, não há salto de qualidade na educação. E isso a literatura já mostra para a gente, tá? Então, seguindo, eu já comentei aqui dos estudos observacionais, então, eu só queria comentar, trazer para vocês um outro exemplo sobre escolas, sistemas eficazes, tá? Que trazem o estímulo da comunidade escolar por parte da gestão escolar. Então, aqui é um outro fator intraescolar que pode afetar o resultado. Deixa eu só parar aqui de compartilhar um segundo, que eu esqueci que vocês não me veem. Então, só para poder dar um tempinho aqui na apresentação e eu conseguir falar com vocês mais um pouquinho. Então, eu queria trazer essa experiência de Sobral, no Ceará, que para quem estuda educação, com certeza já viu alguma coisa sobre a experiência de Sobral, uma experiência muito exitosa, né? E já vem sendo estudada a experiência de Sobral por muito tempo, há muitos anos já vemos resultados positivos, e a gestão escolar, ela tem um papel muito importante, e uma gestão de rede também, né? Porque nós vemos hoje resultados tão significativos na melhora da qualidade do ensino, em Sobral especificamente, mas em outros, no Ceará como um todo também. Eu cito Sobral porque essa evidência que eu estou trazendo aqui, ela foca no estudo de Sobral, no caso de Sobral, que ocorreram reformas estruturais no sistema, que traz uma autonomia administrativa para escolas, autonomia financeira e pedagógica das escolas, e também seleção meritocrática da direção escolar. Então, esses fatores, eles foram encontrados via as pesquisas como sendo fatores que funcionaram de forma conjunta para uma melhoria da qualidade da educação em Sobral. Então, temos avaliações sobre isso também, e eu só queria trazer essa experiência para vocês saberem que não é só lá fora, né, que temos experiências exitosas. Aqui no Brasil, podemos olhar para o Brasil também para aprender bastante e ver como que a gestão pode contribuir para a melhora da qualidade na educação, tá? Então, deixa eu voltar para a minha apresentação, para irmos para o tópico 2, que são as características relevantes da gestão para que essa relação entre a gestão e melhora dos resultados educacionais ocorram. Então, o que a literatura já descobriu sobre isso, né? Quais são as características que um gestor, uma gestora escolar precisa ter para que ocorra uma mudança na qualidade da educação, de fato, né? Uma mudança positiva. E existem vários estudos sobre isso, tá? Então, eu tentei trazer aqui um pouco de o que se tem em comum, né? Várias formas de se medir essas características, competências, talvez, mas, em geral, são vistas como práticas de gestão que são bem-sucedidas. Então, são melhores práticas. Ou seja, não necessariamente é uma competência do gestor, da gestora, que ela precisa ter. Uma habilidade inata do gestor, né? E aí eu volto para o tópico que eu comecei falando. O gestor, ele não precisa ser um herói. Ele precisa focar em práticas que tenham evidências, né? Baseadas em evidências
que são capazes de levar a uma melhora educacional. Então, e aqui tem alguns estudos causais também, tá? Sobre essas melhores práticas, as características relevantes da gestão que levam à melhora da educação. Quais são elas? Eu trouxe aqui esses 4 tópicos, os 4 últimos tópicos aqui, que são um pouco, obviamente, em cada um desses textos não é exatamente com esse texto que aparece, tá? E temos evidências do Brasil aqui também, internacionais e do Brasil, mas aqui é um apanhado de o que é que tem em comum, mais ou menos, nesses estudos. Então, são práticas como estabelecer metas e expectativas elevadas, desenvolver pessoas, em especial professores, construir uma gestão escolar baseada em evidências e planejar, coordenar e avaliar o ensino e o currículo. Então, esse último tópico aqui, ele, por um acaso, ele está por último, mas ele traz essa necessidade de se focar na gestão pedagógica, né? Que é uma dimensão extremamente relevante, quiçá a mais relevante, a dimensão de gestão escolar, e aí sou eu que estou falando, tá, gente? Não, sem querer citar ninguém, mas o que as evidências nos mostram é que é preciso haver um foco na gestão pedagógica. É preciso que o aprendizado seja o objetivo final de tudo que se faz dentro da escola. E aí a gente pode falar de aprendizado e pode falar de desenvolvimento integral dos estudantes também, tá? Não necessariamente simplesmente aprender português e matemática. Existem vários fatores, né, no desenvolvimento integral dos estudantes. Mas, então, esses quatro tópicos aqui são questões que aparecem bastante em estudos que tentam identificar o que é uma gestão efetiva, né? Eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante. Esse estabelecimento de metas e expectativas elevadas, ou seja, ter isso como um papel do gestor, né? O gestor ter um comprometimento com metas, ter um comprometimento com cultura de altas expectativas e disseminar isso dentro da escola. Ter um compromisso de que toda a comunidade escolar esteja focada nos mesmos objetivos, nas mesmas metas, e acreditem que haverá uma mudança e acreditem que os estudantes são capazes de aprender. Tá? Então, isso aparece como uma prática bem-sucedida da gestão escolar, no sentido de ser efetiva e trazer resultados positivos. O segundo tópico, desenvolver pessoas, em especial professores, e a gestão baseada em evidências, né? Além do foco pedagógico. E aí eu queria destacar um livro do Antônio Góes, que foi publicado esse ano, Liderança Escolar, e tem um subtítulo que eu não me recordo agora. Mas ele traz uma revisão de literatura também sobre liderança escolar, com até alguns desses textos que eu já citei aqui, alguns desses trabalhos que estão aqui linkados para vocês acessarem depois, quem tiver interesse. Mas ele traz também experiências de sucesso no Brasil numa perspectiva qualitativa. Então, eu coloquei aqui que não causal, porque ele fez entrevistas com vários diretores, várias lideranças escolares pelo Brasil, mas só ressaltando que não é uma relação causal que ele estima, né? Mas eu achei interessante que acaba trazendo outras coisas que aparecem na literatura, como adotar uma postura não conformista. Então, acho que tem a ver também com você estabelecer as metas, ter expectativas elevadas, acreditar que você pode mudar, né? Que pode haver uma mudança, uma melhora na qualidade da educação e correr atrás disso, né? Comunicar objetivos em comum, que sejam monitorados constantemente e engajar todos os atores da comunidade escolar. Além do
trabalho pedagógico. E aqui eu linko, sei que já apresentou aqui no seminário também, muitas dessas questões também, e traz evidências para o Brasil sobre essas características e sobre o foco no trabalho pedagógico, né? A relevância de você ter, a importância de você ter um foco no trabalho pedagógico para que a gestão escolar seja efetiva. E aí, eu só queria trazer um pouquinho disso também, dado que estamos tentando estabelecer uma comunicação com a gestão pública. Eu estou aqui, né, com vocês para isso, para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação, né? Eu acho que há muito o que se aprender, há muitas evidências e precisamos pensar como que podemos fazer esse estímulo a políticas públicas estruturadas para que haja um apoio à disseminação dessas ações, dessas práticas que são tidas pela literatura como práticas efetivas de liderança. Então, já existem muitas evidências, tanto causais quanto observacionais, tanto internacionais quanto no Brasil, sobre o que são essas práticas efetivas, né? Então, eu sintetizei aqui algumas delas, e aí sobre cada uma delas existem vários aspectos que precisam ser discutidos, né? Mas é preciso pensar em políticas públicas estruturadas para que haja uma disseminação disso e um apoio e um foco nessas práticas que são mais efetivas. E aí, por último, em relação às características relevantes de gestão escolar, eu só queria dar um destaque para a cultura de altas expectativas, tá? Por que a gente fala sobre isso? Isso também aparece como uma prática efetiva da gestão escolar, que o papel da gestão, nesse caso, assumir o papel de liderança e catalisador do clima escolar para que seja criada e mantida uma cultura de altas expectativas, tanto na escola quanto na rede, em níveis de rede. E aí, eu só passar 2 minutos aqui só para tentar falar um pouquinho sobre o que é essa cultura de altas expectativas, para quem, se ainda não conhecem, né, esses termos. Isso vem de um experimento que foi realizado na década de 60. E o experimento ele estava focado nas expectativas dos professores, que os professores têm sobre os alunos, né? O experimento ele foi realizado da seguinte maneira: foi informado aos professores que determinados estudantes haviam atingido notas excelentes num teste de inteligência, um teste de QI. Então, foi sinalizado, olha, o estudante A, B e C são muito inteligentes. Os estudantes D, E e F não são tanto. A nota de QI dele já é mais baixa. Essa informação, ela não era verdadeira. Foi feita uma aleatorização para definir quem que os pesquisadores iriam dizer que eram os mais inteligentes e quem que não eram os mais inteligentes. E o que eles encontraram, ao final da avaliação, é que quando os professores acreditavam que os estudantes eram muito inteligentes, esses estudantes eles apresentaram uma melhora muito significativa nos seus resultados do próprio teste de inteligência, mais do que aqueles estudantes que os professores não acreditavam que eram muito inteligentes. Ou seja, foi estabelecido, e aí isso foi testado várias outras vezes, né? Esse experimento foi realizado na década de 60, e de lá para cá isso já foi reproduzido em vários lugares, e foram encontrados resultados semelhantes, né? E aí a gente traz isso na literatura, só que é o papel das altas expectativas no resultado dos estudantes. Então, se a gente pensa em qual que é o papel da gestão escolar nas altas expectativas, assumindo que acreditamos que as altas expectativas elas podem sim afetar positivamente o resultado dos estudantes. O gestor ele tem esse papel de criar e manter uma cultura de altas expectativas na escola, né? Aqui eu não conheço estudos que conseguem estabelecer exatamente uma relação causal entre, até medir, né? Como é que a gente mede que o gestor mantém uma cultura de altas expectativas? Existem medidas e existem evidências, a própria Filomena traz algumas evidências sobre isso na tese de doutorado dela,
E existem experimentos também sobre o papel da expectativa dos professores, em geral. Então, o papel da expectativa dos professores é bastante explorado, mas das expectativas dos gestores e de como que o gestor pode criar e manter uma cultura de altas expectativas, não tem tantas evidências sobre isso, tá? E aí, só um comentário adicional sobre isso, é que porque as altas expectativas, elas também são importantes, porque elas podem gerar, na realidade, um agravamento das desigualdades educacionais, em vários sentidos, né? Porque, muitas vezes, as expectativas que tanto professores quanto gestores têm sobre os estudantes é muito influenciada por estereótipos, né? E existem evidências sobre isso, tem um trabalho do Botelho, Ricardo Madeira, que eu cito aqui, nesse último tópico, que eles trazem essas evidências de vieses em relação à raça. Então, nesse estudo deles, eles encontraram que professores em avaliações internas acabam beneficiando estudantes brancos em relação aos estudantes negros. E esses estudantes, né, eles têm o mesmo nível de proficiência quando a gente mede por avaliações externas. Ou seja, são estudantes que têm as mesmas notas nas avaliações externas e na avaliação interna do professor, o que ocorre é que o professor acaba dando notas maiores para estudantes brancos. Então, eles identificaram e associaram a isso discriminação racial mesmo, por conta de vieses que ocorrem, vieses invisíveis, né, que podem existir e que podem acabar influenciando negativamente resultado de estudantes que não precisavam, que poderiam se desenvolver mais do que se desenvolveram, tá? Então, por isso eu queria trazer um pouco dessa luz e pensar também qual que é o papel do gestor nesse contexto, né? Que é garantir que haja uma cultura de altas expectativas. Ok, então, passando para o nosso terceiro tópico, que é desenvolver e selecionar líderes efetivos. Então, eu juntei aqui 2 tópicos, né? Que é formação, desenvolvimento e seleção de gestores efetivos, de líderes efetivos. E eu juntei isso, poderia ser... Há muita literatura sobre os 2 tópicos, então tem muito que ser estudado sobre eles separadamente, mas pensando um pouco nessa construção, né? Primeiro, nós vimos que gestão importa. A gestão, ela é capaz de fazer com que os estudantes aprendam mais, de forma indireta. Ela atua de forma indireta via outros fatores intraescolares. Além disso, a literatura também mostra para a gente algumas práticas efetivas. Quais são as práticas efetivas para que a gestão precisa exercer para que essa gestão seja de fato efetiva, né? Que ela consiga trazer melhores resultados para os estudantes. Mas como que a gente faz com que os gestores escolares eles de fato pratiquem, né, essas ações que são identificadas como efetivas? A gente pode tanto pensar no desenvolvimento de habilidades necessárias para que essas práticas sejam executadas, quanto podemos pensar qual é o processo seletivo ideal para que haja realmente os gestores selecionados, diretores de escola que forem selecionados, haja um casamento que faça sentido entre habilidades dos gestores e necessidades da escola, e que esse casamento seja o mais eficiente possível, né? Que os gestores que sejam alocados em determinadas escolas tenham as habilidades necessárias ou tenham a formação necessária para promover a educação de qualidade. Então, quando a gente fala de formação, o que a gente pode aprender com o que já existe por aí, né? E existem várias estratégias diferentes de formação, e eu sei também que vocês já tiveram até alguns seminários aqui sobre isso,
Então, eu queria ressaltar algumas coisas, inclusive alguns dados aqui do Brasil, que, por exemplo, a gente tem um dado super recente, mais recente que a gente tem, de que apenas 10% dos diretores de escola realizaram formação continuada em gestão escolar. 1 em cada 10 gestores escolares realizaram formação continuada em gestão escolar. Aqui eu deixei linkado o Anuário da Educação Básica, que é elaborado pelo Movimento Todos pela Educação, o anuário anual, né? Todo ano eles liberam esse anuário com informações principalmente do censo escolar, mas outras fontes de informação também. E eu deixei linkado aqui porque eu acho interessante a gente poder acompanhar, né? Então, vocês vão ter acesso a essa apresentação e vão poder acessar toda essa literatura, enfim, e referências que eu disponibilizei, estou comentando aqui. Tá? Então, a gente tem essa proporção muito baixa, né, de diretores que realizaram formação continuada em gestão escolar especificamente. Então, será que eles estão com a formação adequada, né, de forma geral? E a gente não encontra tantas informações sobre a eficácia desses cursos, né? Eu trouxe aqui essa análise de experiências na América Latina, então eles analisam várias experiências e encontram uma baixa associação entre o curso de formação para gestores e o desenvolvimento de boas práticas de liderança. E as boas práticas de liderança, elas são aqui muito parecidas com aquelas que eu citei anteriormente no tópico anterior, tá? O que está acontecendo, né? Por que os cursos de formação, a gente não encontra essa relação com o curso de formação e o desenvolvimento de boas práticas de liderança? Esse estudo dessas análises de experiências na América Latina, ele acaba recomendando, dados os achados, as evidências encontradas, que seja feita uma reforma das políticas de formação, para que elas sejam mais efetivas. Então, talvez o que esteja faltando ali é tentar identificar qual que é a melhor forma para que haja esse desenvolvimento das boas práticas de liderança. Dado que já existe uma literatura sobre o que queremos que os gestores façam, porque que isso tem mais evidência de que vai dar resultado, precisamos garantir que todos os gestores terão acesso à formação, sejam qualificados, né, para aprender sobre essas boas práticas e adaptá-las às suas realidades, né? Temos algumas evidências experimentais também. Então, experimental aqui nesse sentido, para quem não conhece o termo, significa que foi feito um experimento, uma avaliação de impacto aleatorizada, né? E isso significa que conseguiu identificar uma relação causal de um programa. Então, esse programa, nesse caso aqui, era uma formação de 300 horas para gestores nos Estados Unidos e foi identificado uma relação causal aí na melhora na aprendizagem dos estudantes em 1 ano. E também no segundo ano, então 1 ano após a formação, foi identificada essa melhora na aprendizagem, e no segundo ano continuou tendo uma melhora na aprendizagem dos estudantes, mas apenas para os gestores que permaneceram na escola. Ou seja, quando há uma troca de gestor, obviamente, a formação, quem participou foi o gestor. Então, quando há essa troca do gestor, os resultados eles não permanecem na escola, tá? Então, acho que essa pode ser uma evidência interessante para a gente pensar também, primeiro, que é uma formação que foi efetiva, em alguma medida, né? Porque conseguiu trazer resultados positivos para a aprendizagem dos estudantes, mas não foi sustentável. Quando o gestor, né, o papel, a figura do gestor escolar sai da escola. E aí precisamos pensar em sustentabilidade da política pública, né? E aí, por último, sobre o tópico de formação, gostaria só de citar o caso, um estudo que foi realizado sobre cursos de formação nos Estados Unidos,
que foram definidos como efetivos. Não, por exemplo, esse do experimento, né? Foi depois, mas enfim, informações que foram tidas como efetivas nos Estados Unidos, culminaram em lideranças mais eficazes. E o que eles encontraram de comum nessas formações? 3 tópicos principais. O foco na gestão pedagógica, já falamos sobre isso, como uma característica relevante para os gestores terem, né, a prática relevante e efetiva dos gestores, o foco na gestão pedagógica. Um alinhamento entre teoria e prática no processo formativo e também apoio de mentores. Tá? Também foi encontrada como uma ação, uma característica em comum dos cursos de formação efetivos dos Estados Unidos. E aí eu cito aqui um exemplo de sucesso também no Ceará, que usa esse apoio de mentores e também são encontrados resultados positivos, uma avaliação de impacto do programa encontrou resultados positivos no desempenho dos estudantes, uma melhora na aprendizagem dos estudantes. E eles usavam nesse programa, usam ainda, o programa ainda existe, tanto assistência técnica quanto momentos de trocas de experiências entre gestores cujas escolas têm desempenhos muito elevados e gestores cujas escolas têm desempenhos baixos, desempenho de aprendizagem. Então, com essa junção de assistência técnica e troca de experiências, recurso financeiro também, não coloquei aqui, mas também tinha um recurso financeiro para as escolas, mas foram identificados resultados positivos, tá? Usando o apoio de mentores. Passando para a seleção. Como que a gente vai selecionar líderes efetivos? Nós temos, no Brasil, hoje, cerca de 2/3 dos diretores escolares da rede pública, redes municipais especificamente, eles são indicados ao cargo de gestão, o cargo de diretor, né? E o que a literatura fala sobre isso? Bom, a literatura mostra o impacto negativo no desempenho dos estudantes devido a diretores que são selecionados por indicação. Então, são encontradas relações causais, inclusive, entre a indicação política e resultado dos estudantes com um impacto negativo, né, no resultado dos estudantes, para aquelas escolas cujos diretores foram selecionados por indicação política. Uma possível explicação para essa relação negativa é alta rotatividade dos gestores indicados politicamente, porque também ocorre, se ele é indicado politicamente, a cada eleição local, eleição municipal, que, aliás, estamos às vésperas de uma, né? Então, se há uma mudança na gestão do município, acaba levando a uma mudança na gestão da escola, se o município tem como processo seletivo essa indicação, a escolha da gestão, e isso está associado a resultados negativos para não evolução, né? Ou um impacto negativo no desempenho dos estudantes, tá? Então, também existem estudos sobre isso aqui. Isso é para o Brasil, tá, gente? Esse estudo com escolas das redes municipais brasileiras. E em relação a outros tipos de seleção, né? Se a gente não for usar uma seleção via indicação política, o que a gente pode usar? Concurso público, eleição pela comunidade escolar ou um sistema híbrido, né? Que use um pouco dos dois, tanto concurso quanto eleição. Não existe muito consenso sobre qual que geraria mais impacto, se é um ou se é outro, mas existem algumas associações positivas quando se usa uma combinação de concurso público com eleição pela comunidade escolar. Tá? E, obviamente, eu estou colocando essas evidências aqui, mas a gente sabe que são várias questões, né? Tem uma questão política, não é simplesmente... precisamos usar evidências para poder tomar decisões de política pública e por isso que estamos tentando olhar para as evidências para poder tomar as melhores decisões, mas nem sempre é possível, né? E aí precisamos entender o que pode ser feito para
chegarmos o mais perto possível do que a evidência mostra como efetivo. Então, para finalizar, eu vou entrar aqui no meu último tópico, que é a corresponsabilização entre as instâncias da gestão educacional, tá? Porque até agora, eu estou falando muito de gestão escolar, né? Então, nível de escola, diretor, diretora da escola e os outros componentes do grupo gestor, de um grupo gestor, enfim, lideranças da escola, sobre esse papel, das práticas efetivas que eles têm que ter, e a gestão, a liderança da escola, como que a gente seleciona, o que é que devemos focar nas formações, que existem evidências que deveríamos focar nas formações, mas precisamos lembrar que a escola está dentro de um sistema. E se não existem as condições necessárias para que o gestor, por melhor que seja, tenha sido selecionado da melhor forma, tenha uma formação completa, tenha habilidade suficiente para realizar aquelas práticas efetivas de liderança, mas se não temos as condições que devem ser providas pelas instâncias superiores, fica mais difícil, né? Como é que vamos conseguir seguir essas boas práticas que são baseadas em evidências se as condições não são estabelecidas, as condições mínimas necessárias, tá? Principalmente quando a gente fala de redes públicas no Brasil, em que a tomada de decisões, muitas vezes, não está na escola, né? Para muitos aspectos da gestão escolar, a tomada de decisões está centralizada em instâncias superiores, né? Então, é preciso pensar um pouco sobre como que a gente consegue dar autonomia para a escola em um contexto que muitas vezes é construído para que a escola não tenha autonomia, né? E aí, sem julgamento de se é melhor ou se é pior, mas só colocando que, por exemplo, a distribuição de recursos para as escolas públicas, ela vem de cima para baixo. Em outros contextos, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, as escolas públicas elas têm autonomia para buscar seus próprios recursos, né? Então, que é uma situação diferente do Brasil. Logo, há uma limitação aí, e por isso mesmo nem sempre evidências encontradas em outros países vão poder ser aplicadas para o nosso contexto no Brasil. E aí eu trago aqui um achado da tese de doutorado da Priscila Tavares, que ela defendeu em 2014, que ela ela encontrou que parte da desigualdade das notas dos estudantes é associada a políticas educacionais estabelecidas pelos órgãos centrais, ou seja, não está na mão dos gestores escolares, né? Dos diretores. E então, por isso que precisamos olhar para a política educacional, as instâncias superiores, né? Então, porque existem evidências também de que é relevante, sim, tá? E aí, eu trago novamente, cito aqui o caso do Ceará, é muito parecido com o que eu falei antes sobre Sobral, mas agora numa perspectiva estadual mesmo, né? Das reformas de gestão de rede que ocorreram na última década, que levaram a melhorias de aprendizagem, né? E essas reformas, elas envolveram vários aspectos, entre eles a oferta de assistência técnica à gestão municipal. Então, o braço de assistência técnica foi muito forte nessas reformas do Ceará, ou seja, havia uma assistência técnica da rede estadual para as redes municipais, né? E com isso eles conseguiram, esse foi um braço forte identificado via avaliações como um braço forte das reformas do Ceará que levaram a mudanças importantes, né? Também utilizaram de um sistema de incentivo por resultado, o que inclusive acabou inspirando um pedaço da reforma do Fundeb agora, né? Que tem um pedacinho da complementação da União agora para que ocorra um sistema de incentivo por resultado. A inclusão disso no Fundeb é bastante inspirada
foi bastante inspirada no caso do Ceará e em resultados positivos que o Ceará encontrou. O Ceará também adotou critérios técnicos para a seleção de diretores e de professores e, principalmente, lembrando aqui, já acho que já é a terceira vez que eu falo, o foco em aprendizagem, em todas as instâncias. Então, na instância nível escola, né, estamos falando no foco na gestão pedagógica. Então, tem que ser o objetivo comum de todas as instâncias da gestão educacional, precisamos que todos os estudantes aprendam mais. E essa acaba sendo uma mudança de cultura até, né? Lembrar que tudo que se faz é para a melhoria da aprendizagem. Então, já falei em todos os tópicos anteriores sobre nível escola, falei de rede agora, da importância de que a rede também que haja uma corresponsabilização, né, e todos estejam trabalhando no mesmo sentido, mas existem também as instâncias intermediárias, né? Temos supervisores, superintendentes, eu não me recordo como é chamado em São Paulo, mas esses funcionários, colaboradores das regionais de ensino, das diretorias de ensino, que em cada estado no Brasil é chamado de uma forma, não me lembro como é chamado em São Paulo. Mas o papel deles é realizar visitas, fiscalizar, acompanhar o grupo de escolas de sua região, e o papel também varia de estado para estado. E existem evidências sobre isso também, tá? Tanto internacionais quanto nacionais, sobre o papel desse tipo de atores, né? Dessa estratégia de apoio, assistência técnica à gestão da escola, porque os supervisores, superintendentes, eles atuam diretamente com os gestores escolares para apoiar em vários processos da gestão, da liderança, e prestar esse apoio. E são encontrados resultados positivos para a atuação desses atores, né? Inclusive afetando o desempenho acadêmico dos estudantes, e também tem algumas evidências não causais, mas evidências de que afeta a gestão da escola. Então, você tem um supervisor que seja efetivo, que consiga desempenhar práticas que são baseadas em evidências, práticas de gestão efetiva, ele consegue gerar não, porque essa evidência não é causal, me desculpa, deixa eu reformular. Supervisores que têm uma prática efetiva de gestão e atuam auxiliando o gestor escolar estão associados a escolas com melhora da gestão escolar, tá? E, então, há algumas evidências sobre a importância disso, né? De por que a gente tem que olhar para esses atores também para tentar prestar esse apoio, assistência técnica aos gestores, para que tudo flua da melhor maneira. Por outro lado, uma pesquisa que o Antônio Gaois apresenta no livro, que eu já comentei, que foi publicado esse ano, ele fez uma pesquisa com as secretarias estaduais de educação para o seu livro, e ele encontrou que mais de 60% das secretarias estaduais no Brasil utilizam esse tipo de estratégia, né, via supervisão das escolas. E a evidência observacional dele é que nas secretarias em que a função do supervisor é mais de apoio à gestão escolar em detrimento de uma função de fiscalização burocrática, há uma expectativa de melhores resultados das escolas, tá? Então, é importante a gente entender também o que está acontecendo. Finalizando, eu só queria trazer um pouquinho aqui também sobre essa reforçar esse tópico sobre a responsabilidade conjunta, né, pelo atendimento e aprendizado de todos os estudantes por todos os entes. E, então, há alguns estudos sobre isso também, sobre essa corresponsabilização em que todos precisam, de fato, tomar para si a responsabilidade sobre o desempenho dos estudantes, para que haja cooperação, colaboração entre os estados e municípios, é um exemplo, e também dentro da escola, né? A liderança escolar, ela não pode estar centralizada, e aí eu digo não pode com base nas evidências, né? Em um
único ator, que em geral é o diretor escolar, o diretor, a diretora escolar. É preciso que haja uma corresponsabilização também entre os atores dentro da escola, de toda a comunidade escolar, que todos se responsabilizem pelo aprendizado dos estudantes, pelo funcionamento da escola, e dessa forma a escola funcione de forma mais efetiva, tá? Finalizando mesmo, só uma provocação, que eu não falei nada disso aqui, mas ainda estamos no meio de uma pandemia. Há muitos meses, e não sabemos quando vamos terminar, e todos sabemos que isso vai impactar e muito o aprendizado dos estudantes e o funcionamento das escolas, isso pensando no contexto pós-pandemia, e precisamos pensar qual que é o papel da gestão escolar nessa recuperação, né? Porque precisamos trabalhar pela recuperação da aprendizagem e precisamos trabalhar pela busca ativa dos estudantes, que a gente já espera que haja uma necessidade disso, né? Dada as possibilidades de evasão frente a essa crise que nós estamos. E com isso eu encerro. Vou passar a palavra de volta para Maria Elisa para vermos se temos perguntas e tentar responder da melhor forma. Queria agradecer mais uma vez, nós recebemos várias perguntas, assim, a gente tem pouco tempo, né, são 3h16, eu até perguntei para a produção se a gente consegue avançar um pouquinho mais e estou aguardando a resposta, mas então vamos tentar ser bem enxuta. Uma pergunta que nós recebemos é do Luiz Carlos Serafim Carvalho, ele é professor em Caraguatatuba, ele pergunta: considerando a reforma estrutural do sistema de educação no caso de Sobral, podemos tirar alguns exemplos de ações da gestão voltadas para motivar os professores? Primeiro fator efetivo para melhoria, para melhora da qualidade, né? Se pensarmos que a motivação ao profissional é intrínseca, o papel do gestor é difícil, apesar de não impedir o mesmo de tentar todas as ações possíveis para tanto. Muito interessante essa pergunta, é incomplexa, mas eu queria aproveitar e te fazer um pedido para você responder em bloco, que é o seguinte: ao longo da sua fala, você falou em vários momentos da diferença entre resultados que comprovam correlação entre fatores e evidências que mostram a relação causal. Para quem não é da área de economia ou para quem não tem esses conceitos tão bem estabelecidos, eu queria que você explicasse um pouco a diferença entre resultados de pesquisa que provam a relação causal e resultados que provam apenas a correlação. Tá? Porque o tempo inteiro você fez esse comentário. E, mais ainda, que modelagem de pesquisa que chega mais perto da relação causal? Não sei se você pode falar. Depois eu organizo outras, por favor. Ok. Obrigada, Maria Elisa. Então, eu vou começar por isso, tentando explicar de uma forma bastante simples. Para você conseguir, de fato, identificar uma relação causal entre qual que é a relação causal que queremos identificar? Temos um programa, uma intervenção, alguma ação, uma política pública, uma lei que acontece, e queremos saber se essa intervenção ela é, de fato, capaz de levar a melhora de resultados. Tá? Porque nós podemos identificar uma relação, uma correlação entre você executar um programa, implementar um programa e atingir resultados positivos, mas não temos como saber necessariamente, né, se não for feita uma metodologia que possa identificar isso, se o programa realmente causou essa melhora no resultado, né? E aí existem várias metodologias que conseguem, de fato, identificar essa relação causal. Por exemplo, um experimento aleatório. Quando você executa um experimento aleatório, você associa um grupo de participantes, um grupo de escolas que irá receber um programa e um grupo de escolas que não irá receber o programa, pelo menos inicialmente. E aí, com isso, você consegue observar como esses grupos evoluem e ver qual que é a diferença entre a evolução deles. E com essa metodologia conseguimos dizer que qualquer diferença entre a evolução deles é associada ao programa que está sendo avaliado. É
é muito difícil de identificar, tá? Não é uma coisa trivial você realmente identificar a causalidade de um programa, o quanto que um programa de fato consegue alterar, mudar na vida de estudantes, de escolas, de qualquer nível que esteja sendo avaliado. Mas é importante termos esse tipo de avaliação, mas não é o único tipo de avaliação. A gente ter relações que não são causais também são importantes da gente identificar. A gente identificar as correlações, tá? Então, se a gente vê que quando você faz uma formação específica para um gestor escolar, sempre que faz essa formação específica para o gestor escolar, com algumas características, as escolas desses gestores, elas melhoram o resultado. Isso não necessariamente é uma relação causal. Eu não sei se foi exatamente aquela formação que o gestor participou que levou à melhora dos resultados nas escolas deles. Mas se eu sempre vejo isso, é bom, isso já é uma evidência positiva, tá? Mas aí vai dos cientistas de tentar, temos que produzir várias evidências não causais, porque elas são mais fáceis de ser medidas, mais fáceis de serem observadas, e muitas vezes é o que é possível ser feito, mas precisamos pensar em outras estratégias para conseguir medir a causalidade também, estimar a causalidade. Tá? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho aí a diferença na ciência, né, do que a gente fala sobre isso. E aí, passando para a pergunta sobre Sobral, não sei se eu peguei tudo, mas ele falou sobre essas experiências de como que a gente pode motivar professores, eu acho que outros profissionais também, para que ocorram as mudanças que nós queremos, né? Via gestão escolar. Como que o gestor escolar ele pode fazer isso? Então, existem... Oi, desculpa, Maria Elisa, você queria complementar? É isso mesmo, é isso mesmo, vai lá. Ok. Então, as experiências, e existem evidências aí, provavelmente não causais, mas assim, existem muitas evidências qualitativas também, vinda de entrevistas e, enfim, estudos sobre a gestão da escola, e aí eu acho que é interessante a gente olhar para as evidências do Brasil, porque cada país vai ter um contexto sobre isso, e aí uma coisa que eu mencionei aqui, de como que a gente estimula as boas práticas. Primeiro, precisamos identificar as boas práticas. Então, o que gestores efetivos, que são identificados como gestores efetivos, eles estão fazendo para conseguir motivar o seu corpo docente, motivar a sua equipe, gerar uma cultura ou intensificar uma cultura de altas expectativas. E, às vezes, até essa dificuldade que ele trouxe na pergunta de mudar uma cultura, né? Mudar o pensamento, mudar como que as equipes funcionam e o que elas acreditam. Não é fácil, tá? Pelo que, assim, eu não estou dentro da escola, eu estou pesquisando, mas pelo que eu vejo das pesquisas e das experiências, tanto nacionais quanto internacionais, esse é realmente um desafio muito grande. O que eu diria é que é preciso buscar as boas práticas. E aí, Sobral pode ser um exemplo disso, mas existem outras também, e olhando de forma sistêmica, né? Então, eu falei aqui também sobre a formação. Nas próprias formações da gestão escolar, o que a gente sabe que existe um déficit, né? Como a gente vê pelos dados do censo escolar, um déficit de formação e gestão escolar por parte dos gestores, mas se a gente conseguisse focar nessas gestões, trazer nessas formações atividades e um foco para que os gestores sejam qualificados para estabelecer essas mudanças com base em evidências, com base em boas práticas que já existem, isso pode contribuir para a disseminação dessas boas práticas e a gente conseguir trazer, né, os resultados positivos de forma em escala, né, para o Brasil todo. Mas eu diria que o caminho é identificar primeiro as boas práticas e pensar na formação desses gestores. Tá ótimo. A gente, infelizmente, acho que só tem tempo para mais uma pergunta.
Eu vou fazer a pergunta do Pedro Américo, que diz o seguinte: sabemos que muitas vezes a administração pública gerencial sofre o problema de gaming, por conta das metas e tudo mais. Como podemos trabalhar em cima disso? Ficou claro? Ok. Sim, desculpa, eu estava no mudo também. Então, o gaming. Então, só explicando um pouquinho, obrigada, Pedro, pela pergunta. O que seria esse gaming? Vamos pensar na gestão estadual, que precisa estabelecer metas, né? Existem políticas nacionais em relação a isso, e políticas estaduais também. A gente vê as metas do IDEB, por exemplo, o IDEB que está vencendo também, né, fechando o seu ciclo, será iniciado um novo, e cada estado acabou também, acho que não todos no Brasil, mas muitos estados adotaram metas para as escolas estaduais. E o game acontece quando os gestores, eles têm as metas para bater, e eles precisam que os estudantes mostrem resultados para que eles consigam receber recursos, em geral está associado a recebimento de recursos, e se você pensar dentro da escola, no dia que vai ter avaliação lá, o gestor fala, não, você, aluno fulaninho, não precisa vir fazer a prova, não. E esse aluno é um aluno que tem um desempenho mais baixo, em geral. E aí, isso é o game, né? Quando você tenta burlar a avaliação para que você consiga aquele recurso ou uma coisa que você vai receber, algo que está associado àquela meta, ao atingimento da meta. Então, isso é um problema, e como que a gente evita, né, que isso ocorra? Sistema de incentivos. As metas, quando elas forem estabelecidas e forem desenhadas, elas precisam ser pensadas de forma a não gerar incentivos de game. Isso é complexo, isso não é uma meta simples que vai resolver, não é simplesmente dizer, você tem que subir 2 pontos no IDEB, que vai gerar um sistema de incentivos que evite a burla e evite o game, evite que o gestor consiga manipular de alguma forma para poder atingir a sua meta. Eu dei esse exemplo de desconvidar estudantes que têm um desempenho mais baixo nos dias das avaliações, mas podem existir outras formas de gaming, tá? E aí, a resposta que eu dou para o Pedro as metas, elas são importantes sim, existem evidências que você estabelecer metas e se comprometer com as metas traz melhores resultados. Só que quando a gente está falando de resultados aqui, que estão associados a metas, nós não podemos simplesmente falar de resultados de melhora da aprendizagem. Precisamos falar de resultados que sejam redução de desigualdades, precisamos falar de resultados que incluam todos os estudantes. Com isso, se você estabelece metas também em relação à redução de desigualdades e inclusão de todos os estudantes, você gera os incentivos corretos para que os gestores estejam comprometidos com a educação de qualidade para todos os estudantes. E com isso, você consegue evitar que ele desconvide alunos, por exemplo, a participar da avaliação. Essa é uma sugestão que eu dou para a gente evitar esse tipo de problema. Perfeito, você tem toda a razão. Assim, bom, até eu tinha uma pergunta, mas infelizmente o que aconteceu, a gente teve problemas técnicos e atrasamos o início, então, infelizmente, a gente não vai poder continuar. Algumas perguntas que sobraram, eu vou mandar para você por e-mail, e caso você possa responder, a gente agradece. Uma pessoa, na verdade, deixa eu só citar o nome da pessoa corretamente, ela perguntou se a apresentação ia estar disponível. O Pedro Alcântara. E a resposta é sim. A Priscila, antes de começar, disse que sim, que tornaria disponível. Assim, no momento, o nosso site não está pronto, então, basta vocês escreverem para o e-mail do Escritório de Evidências que a gente encaminha a apresentação nesse momento. Agora, mais uma vez, eu queria agradecer a Priscila pela participação, pelo aceite ao convite. Vou pedir que a Simone coloque na página, na tela, o formulário para avaliação do seminário. A avaliação é muito importante para a gente ter o feedback de vocês,
Então, é https://bit.ly com y/3fq C maiúsculo, S maiúsculo, X maiúsculo e V. Então, a gente agradece aqueles que se disponibilizarem para avaliar o seminário. Volto a você, Priscila, para o seu tchau final. Muito obrigada, Maria Elisa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim foi muito interessante poder pensar e sistematizar todas essas informações para poder estar conversando aqui com vocês, e fico disponível para tirar dúvidas. A apresentação estará disponível, como a Maria Elisa comentou, coloquei todas as referências lá com links para quem quiser se aprofundar, e também fico à disposição, podem me contactar se quiserem conversar mais, e disponível para a gente continuar trocando e aprendendo todos juntos. Muito obrigada. A gente que agradece. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos e todas. Na semana que vem, na sexta-feira, nós teremos a Cláudia Costin, que é uma parceira muito importante da Secretaria, falando de novo sobre formação de professores e o papel do gestor nesse contexto. E ela vai ser mediada pela Raquel Teixeira, que é a coordenadora da EFAP, da Escola de Formação. Então, é um seminário imperdível. Obrigada. Abraço a todos.